Meus amados, então, nós compartilhamos o seguinte, que nós estamos procurando ver Jesus no livro de Gênesis. E nós fomos até a semana passada, até o período do dilúvio, e vimos, eu acho que você tem tido a oportunidade de, em levando a folha para casa, ver Jesus em cada ponto, em cada versículo. Não dá aqui na aula para a gente bater muito em cima de cada ponto, mas depois você pega de novo o vídeo, ou pega as lições, os textos. Hoje você vai levar da semana passada, confira os textos bíblicos e veja que Jesus está em toda a Bíblia. E nós fomos então até o período do dilúvio. E quando nós chegamos no dilúvio, nós nos deparamos com alguns personagens principais, né? Eu esperava que essa lousa fosse um pouquinho mais larga para poder alcançar todo mundo, mas eu acho que aqui vamos tentar fazer com que você veja, tá? Nós temos aqui o Noé, e nós temos o Sem, Cão e Jafé. Então, amados, como o dilúvio, então, aniquilou a raça humana, com exceção da família de Noé, então todo mundo foi repovoado a partir desses três, Sem, Cão e Jafé, tá bom? Jafé, os descendentes de Jafé, praticamente vão povoar toda aquela região da Europa. Quando você olha no mapa, aquela parte de cima, você vai encontrar ali os descendentes de Jafé. Cão, ele tem os seus filhos, especificamente Canaã, que é o filho mais novo de Cão. Canaã é quem vai ocupar aquela terra que a gente chama de terra prometida. Vamos aqui desenhar mais ou menos a terra que hoje nós chamamos de Israel. Então, é o descendente de Cão, Canaã, que é o mais novo filho de Cão, que é o pai de quem? Do Eveu, do Jebuseu, do Cananeu, do Eteu. Toda vez que Deus faz a promessa a Abraão, Abraão, eu vou te dar a terra. Que terra? A terra do Eveu, do Eteu, do Cananeu, do Girgazeu, do Jebuseu. Todos eles eram descendentes de Cão. Na pessoa de quem? De Canaã. Canaã. Hoje a gente usa Canaã, Nova Canaã, como um sinônimo bom, mas naquela época não era. É sinônimo bom porque na verdade se tornou a Nova Canaã, ou seja, desapossou daqui Jebuseu, Eveu, Cananeu e tal, que eram dessa terra de Israel, para que entrassem os descendentes de Sem. Qual seria então o mais ilustre descendente de Sem? Abraão. Desculpa, quem você falou? Pode ser que... sim, sim, o mais ilustre mesmo é Jesus, então você acertou, tá? Mas, então, foi Jesus, o mais ilustre aqui dessa descendência. Mas começa com quem? Com Abraão. Então quem não está enxergando, vai ouvindo aí, depois você pega aí os vídeos. Nós vamos ter aqui Abraão, e depois nós vamos ter Isaac, nós vamos ter Jacó, tudo bem? E depois de Jacó, os 12 filhos. Eu vou ter que apagar para a gente poder continuar. Mas veja só, dos descendentes então aqui, e Jafé? A Bíblia diz que Jafé, como a gente mostrou na semana passada, não que ele tenha ocupado o mesmo território, mas ele ficou debaixo da bênção de Sem. Se Deus deu uma bênção para Sem, Deus diz o seguinte, que Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Ou seja, a bênção que Deus daria a esse filho de Noé, o mais velho, ela recairia sobre a vida de Jafé. Tá bom? Cão tem o seu filho mais novo, Canaã, que vai ocupar essa terra, que depois foi ocupado pelos descendentes de Abraão, mas ele não tem somente Canaã como filho, ele vai ter outros filhos que vão povoar outras regiões. Quais regiões? Parte da África, aquela região do Egito, e grande parte da África são descendentes de Cão também. Jafé, praticamente ele vai ocupar a Europa, e Sem, ele vai ocupar também aquela região ali do Iraque, da Síria, todo aquele território, compreendendo a Ásia, são os descendentes de Sem. Então são os semitas. Como nós dissemos na semana passada, quem pratica o antissemitismo contra o povo judeu
é porque está se levantando contra a descendência de Sem. Então, a linhagem semita é por causa de Sem. Então, nós vamos focar aqui esse Sem e os seus ilustres descendentes. Abraão, Isaque, Jacó e depois seguindo adiante. Vou apagar aqui um pouquinho para a gente poder falar um pouco mais agora sobre Jacó. Pegou aqui Jacó. Jacó tem 12 filhos. Podíamos fazer até uma musiquinha, né? Jacó tem 12 filhos. Muitos filhos ele tem. Apesar que não é Jacó, né? É Abraão. A musiquinha certinha é Abraão. É Abraão? Pai Abraão. Ah, não, eu estou confundindo as músicas. Vamos lá. Jacó, então, ele é filho de Isaque, neto de Abraão. Então agora nós vamos olhar para Jacó. Jacó teve a sua identidade mudada para Israel. Tá bom? Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. Tudo bem? Filhos de Isaque. Isaque, Jacó e Esaú. Então Jacó era irmão gêmeo de Jacó era irmão gêmeo de Esaú e filho de Isaque. E aqui ele tem 12 filhos. Então vamos lá. Rúben, Simeão, Levi. Olha o Levi aqui. Levi, Judá, Issacar. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Naftali, Gade, Azer, Naftali, Dan, José e Benjamim. Então, 6 para um lado e 6 para o outro. São os filhos de Israel. São os filhos de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Tá bom? Quem seria o primogênito aqui? Rúben. Ele teria direito a uma porção especial por ter sido o primogênito. No entanto, Rúben se deitou com a mulher do pai. Então, ele perdeu esse privilégio pelo grande pecado que ele cometeu de se deitar com a concubina do pai, com a mulher do pai, e por isso ele perde o direito de ser, o direito da primogenitura, tá bom? Simeão e Levi, eles se envolvem numa briga, eles se envolvem num homicídio coletivo, porque eles tomaram a causa da irmã. Na verdade, eles têm uma irmã que não é mencionada aqui, porque na verdade a herança da irmã fica por conta do marido. Então ela não é contada aqui entre os descendentes de Jacó. Tá vendo aí, Mateus? Tá conseguindo? Não tá muito não, né? Mas, bom, é o que dá para fazer, aí a gente vai ouvindo então. Ela foi violentada e Simeão e Levi, por serem filhos da mesma mãe, eles tomam a causa de Diná, embora tenha sido feito um acerto de casamento, tudo bem, ela foi violentada e tal, mas vamos casar, e estava todo mundo certo, até que eles entram na calada da noite na cidade e matam todos os homens daquela cidade, matam a Amor e matam a Siquém, que eram as pessoas, o pai e o filho que ia casar com Diná. Então, por isso, eles acabam também perdendo a linha de sucessão, de bênção. Temos aqui Rúben, Simeão e Levi. Sobrou para quem? Sobrou para Judá. Então Judá, ele passa a ter um destaque especial, porque realmente ele foi, embora também tenha tido como pessoa seus erros, seus pecados e tal, mas ele não cometeu o pecado à semelhança do que os seus antecessores ou seus irmãos mais velhos cometeram. Então, os olhos começam a se voltar para Judá. E é de Judá que nós vamos ter a linhagem dos reis. Todos os reis, eles eram da linhagem de Judá. Vamos dizer alguns reis ilustres.
Davi. Na verdade, nós tivemos muitos reis dessa linhagem, mas claro que especificamente Davi é algo assim muito especial, porque foi um homem segundo o coração de Deus, e da linhagem da tribo de Judá, porque quando Jacó está impetrando a bênção para cada um, antes de morrer, ele diz que viria um leãozinho da tribo de Judá que governaria e que reinaria. Então, para quem que é essa bênção? Para quem que é essa profecia? Daquele que viria da tribo de Judá. Na verdade, temos como ilustre Davi, e mais lá na frente quem? Jesus. Mas Jesus não reinou. Jesus se assentou no trono de Davi? Mas quando os judeus receberam Jesus nos seus dias, estavam esperando quem? Vai chegar alguém da linhagem de Judá, da tribo de Judá, descendente de Davi, que há de se assentar no trono. Mas eles estavam pensando que esse trono se manifestaria na primeira época, na primeira vinda. Então eles estavam esperando quem? Um rei que se assentasse no trono de Israel, com poder, com pompa, com glória e tal. Para quê? Para quebrar de sobre o povo judeu da época dos dias de Jesus o jugo do Império Romano. Na verdade, o Império Romano era um império que já estava ali dominando, mas outros impérios tinham vindo antes deles e tinham subjugado também o povo judeu. Então, eles estavam cansados de ter um jugo, um império sobre eles. Mas vem Jesus montado num jumentinho, humilde, simples, sem... A Bíblia diz que não se ouviu a sua voz nas praças, ele não reivindicava nada, ele não tinha um discurso político, muito pelo contrário, o sermão das bem-aventuranças é justamente o oposto disso, porque o sermão que as pessoas queriam ouvir na época de Jesus é: quanto mais violento, melhor, quanto mais esperto, melhor, para poder tirar o Império Romano de sobre a cabeça deles. Mas o discurso de Jesus no Sermão da Montanha era qual? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, não tem nada a ver com aquele espírito que o povo estava aguardando. Estava esperando realmente um descendente de Davi, mas com uma outra natureza, com uma outra característica. Tá, mas Deus prometeu que viria um descendente de Davi que se assentaria no trono. Então quer dizer que a palavra de Deus falhou? A palavra de Deus falhou? Já que Jesus não veio para sentar no trono da primeira vez, a palavra de Deus caiu por terra? Não. Então, nós aguardamos a segunda volta do Senhor, quando agora Ele vem, não mais como um cordeiro, não mais como alguém que veio para servir, para morrer na cruz. Isso Ele já fez, em resgate da nossa vida. Mas a segunda vinda de Jesus se cumprirá, nessa segunda vinda se cumprirá literalmente a promessa de que no trono de Davi se assentará o Messias. Jesus vai se assentar no trono de Davi, literalmente. Então, quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, eu queria estimular quem puder guardar um dinheirinho para ir para Israel esse ano, ou ano que vem, ou quando puder. Mas também, se não puder ir, fica tranquilo que, mesmo com o corpo glorificado, a gente vai para lá e vai conhecer a terra. Mas se puder... Oi? E se não puder ir, uma boa propaganda é ler meu livro, que aí você já tá meio caminho andado, tá bom? Então, o que acontece? A Bíblia diz que na segunda vinda, Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. E é uma bênção você estar no Monte das Oliveiras, porque é dali que você vê a cidade de Jerusalém, você avista, você tira foto, é uma coisa linda. E você está ali e saber que Jesus vai pisar naquele lugar, e conforme a promessa do Antigo Testamento, quando ele pisar na sua segunda vinda, o monte vai se fender, ele vai se rachar. Hoje os geólogos já encontraram, não hoje, mas já há algum tempo, uma falha geológica lá no Monte das Oliveiras. Então, basta um terremoto de não tão grande proporção para que se configure uma divisão do monte. Então, e a Bíblia diz que quando o Senhor então pisar no Monte das Oliveiras, ele vai
se rachar. Mas ele pisa com que finalidade? Monte das Oliveiras é um monte, aí tem um vale, e você entra então pelas portas, e você avista as portas de Jerusalém, e ele vai na direção do lugar certo para se assentar literalmente no trono de Davi, e a partir dali governar as nações. Então, queridos, a Bíblia está repleta de Jesus. Quando eu falo então sobre a descendência, quando eu vejo um Jacó, e vejo seus filhos, Rubem, Simeão, Levi, mas entra Judá. E o Levi não precisa ficar triste, porque embora Levi aqui tenha perdido a posição, mas ele vai recuperar lá na frente. É por isso que há dois destaques, a tribo de Judá e a tribo de Levi. Mas eu vou chegar a isso aqui um pouco mais na frente, senão a gente confunde, tá? Mas Judá, então, de Judá vem os reis. Davi foi um tipo de Cristo. O coração dele, o desejo que ele tinha de que tudo que ele viesse a receber fosse para a glória de Deus. E do próprio bolso, da sua própria vida, dos dons, dos talentos, o perfil de um pastor, pastor de ovelhas, pastor de bastidores, não de holofotes, mas a vida que ele viveu como menino, como adolescente, como jovem, querendo servir a Deus de todo o seu coração. E então Deus o que faz com ele? O tira de trás das ovelhas para colocá-lo na posição de governo de toda uma nação. Esse é o Espírito de Jesus. Manso, humilde e que no seu devido tempo morreu na cruz, mas no seu devido tempo será exaltado como rei. Então ele é um tipo de Cristo. E cuja semente está aqui em Jacó. É Jacó, queridos, que quando ele está no deserto, fugindo do irmão, que ele havia roubado a bênção do irmão, está indo para casa, para a direção de onde ele vai se casar e depois constituir família, mas no caminho no deserto, ele tem um sonho. Ele põe uma pedra como travesseiro e sonha, e naquele sonho, sozinho, cansado, fugindo da família e tal, ele tem um sonho. O que ele vê? Uma escada. Quem falou? Edu, parabéns, meu irmão. Eu gosto quando vocês aprendem as lições, né, Edu? Ele vê uma escada. E aqui está o céu e aqui está a terra. Ele vê naquele sonho uma escada que liga a terra aos céus, e por essa escada sobem e descem anjos. Jacó está sonhando. Ele não tem filho nenhum ainda, tá? Eu estou voltando um pouquinho no tempo. Jacó ainda não tem filhos, ele está para constituir família, mas aqui ele tem um sonho. E ele vê uma escada cujo topo dá nos céus. Essa escada liga a terra aos céus, céus e terra, e anjos sobem e descem por essa escada. Quem é essa escada? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então quem é que está sonhando? Quem é que está tendo essa visão? É Jacó. Antes de ter seus filhos, sozinho num deserto, ele sonha com essa escada. Então, quem ele está vendo nessa escada? O seu filho mais ilustre, é verdade. Ele está vendo o seu filho mais ilustre, que nasceria das suas entranhas, não das suas estranhas. Nasceria das suas entranhas, tá? De onde? De um dos seus filhos, de Judá, viria Jesus. Tá bom? Então, antes de Jacó, nós temos Isaac, como vimos no outro coisinha, e nós temos aqui Abraão. Tá? Então, começa com Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Meus queridos, Levi, ele perdeu a posição por causa da violência, mas nos dias de Moisés, veja que Moisés, ele é descendente da tribo de Levi. Moisés, Arão, Miriam são irmãos, eles são descendentes da tribo de Levi. Quando Moisés sobe ao monte, isso já está em Êxodo, então a gente já saiu de Gênesis, foi para Êxodo, mas depois a gente volta para Gênesis. É só para você entender um pouquinho melhor. Todo mundo está acompanhando? Da tribo de Levi vem Moisés. Moisés sobe ao monte e quando ele desce com as tábuas da lei, ele vê o povo
em alaridos, em gritos, em festas, em júbilo, em danças. E ele descobre que o povo havia se corrompido. Como Moisés passou muito tempo no cume do monte para trazer as tábuas, em jejum, oração, para trazer a tábua da lei, quando ele desce, ele encontra o povo totalmente desenfreado, porque eles passaram a adorar um bezerro de ouro. Pela ausência de Moisés, o povo que havia saído do Egito sentiu saudade dos deuses do Egito. E aí Arão, irmão de Moisés, o que ele faz? Ele esculpe uma imagem de ouro de um bezerro e o povo começa a adorar esse bezerro. Moisés fica indignado com isso e ele derrete esse bezerro e manda o povo beber a água desse bezerro. O povo sentiu amargo o que é a idolatria, o que é o pecado. Mas o que acontece? Naquele momento em que o povo está diante de Moisés, o que Moisés faz? Escuta, é como se ele fizesse assim, se ele traçasse uma linha. Escuta, quem é do Senhor, passa para o lado de cá. E quem não é, quem quiser ficar aí adorando outros deuses, fica do outro lado. Qual foi a tribo que prontamente passou para o lado de Moisés e disse: eu quero servir ao Senhor, eu quero servir o Deus de Moisés, minha decisão é servir ao Senhor? Qual foi a tribo? Foi a tribo de Levi. Por isso que, embora Levi tenha pecado na ocasião aqui do que nós já compartilhamos, mas nesse momento, quando Moisés então estabelece essa divisão, é a tribo de Levi, da qual o próprio Moisés era integrante, ele era da descendência de Levi. Então, a tribo de Levi passa para o lado de Moisés, e a partir dessa hora, Moisés separa a tribo de Levi como sendo a tribo sacerdotal. Então nós vamos ter aqui duas coisas. Nós vamos ter uma linhagem de Judá, que é a linhagem dos reis, mas é da linhagem de Levi que nós vamos ter os sacerdotes. Então a tribo de Judá é a tribo dos reis, e a tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes. Só que em Cristo Jesus, que não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, mas Jesus, que cumpriu um papel sacerdotal na sua vida, porque ele era o sacerdote e ao mesmo tempo ele era o sacrifício, então ele aglutina, ele vai unir os dois ministérios, rei e sacerdote. Então ele é ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo ele é sacerdote. E o que ele faz com essa junção dos dois ministérios? Ele entrega para a igreja, vós sois, a carta de Pedro diz, vós sois geração santa, raça eleita, sacerdócio real. Então, ele confia à igreja, ele delega à igreja a junção dos dois ministérios, reis e sacerdotes. Então, sobre a terra nós reinamos e sobre a terra nós exercemos o ministério sacerdotal. A gente costuma dizer, o marido é o sacerdote do lar. Ok, em partes você pode entender que existem papéis definidos, né? Mas como igreja, homem, mulher, jovem, criança, solteiro, casado, espiritualmente falando, nós exercemos o ministério de reis, porque temos autoridade sobre a terra no nome de Jesus, e exercemos o ministério sacerdotal. O rei exerce a autoridade, e o sacerdote, ele intercede pelo povo. Você se vê como um sacerdote? Amém? O profeta traz Deus ao homem, mas o sacerdote leva o homem para Deus. E então, na junção desses dois ministérios, reis e sacerdotes, na pessoa de Jesus, ele nos confia, ele nos delega. Então, queridos, aqui nós vemos Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Aser, Naftali, Dan, José
Benjamim. Quantos nós temos aqui ao todo? 12. Destaque para quem? Para Levi e para Judá. De Levi vieram quem? E de Judá? Os reis. Ok. Um outro destaque aqui é para José. Porque José é uma outra pessoa que será um tipo de Cristo. E que você vai ver praticamente grande parte do livro de Gênesis, você vai encontrar a história de José. Há muitas coisas na vida de José que se assemelham com Jesus. Se você conhece a história de José, o que você acha que na vida de José é parecido com Jesus? Sofreu calado, foi injustiçado, foi traído pelos irmãos. Jesus foi traído pela sua própria nação, foi a sua própria nação que o crucificou. Então Jesus foi traído pelos irmãos. Que mais? José fugiu das tentações. Que mais? Tem tanta coisa na vida de José, né, queridos? Perdoou seus irmãos. Tem muita coisa. Você vai levar uma folha. A semana que vem tem 22 associações. Tem 20. Semana que vem. Eu notei aqui, mas como a nossa aula não dá, já percebi que não dá muito para a gente ficar no papel, porque senão a gente não consegue avançar. Então, tem 22 associações de José com Jesus, tá? E você vai estudar em casa direitinho. Foi traído pelos irmãos, ele foi preso, foi encarcerado, como Jesus também ali antes da cruz foi levado preso pelas autoridades religiosas do Getsêmani, né? Foi um homem amado pelo seu pai, recebeu uma túnica de várias cores, uma túnica da realeza, de filho especial. Lembra de Deus falando para Jesus na hora do batismo? Este é o meu filho amado, em quem me compraz. E que bom você acordar pela manhã com a sua mãe te ligando, dizendo: filho, de todos os filhos que eu tenho uma alegria especial em você. Olha que privilégio poder ouvir isso. O que eu ouvi da minha mãe, que meus irmãos não ouçam, né? Fica só aqui para nós. Você é o meu filho, você é o meu filho amado. É muito gostoso, mas enfim. José era o filho amado do pai. Quando os irmãos estavam fazendo coisas erradas, o que José fazia? Ele se apartava dos irmãos. Ele dizia o seguinte, ele ia contar para o pai, ia dedurar para o pai: pai, eu vi os irmãos fazendo coisas erradas. Por quê? Porque ele era alguém que desde pequeno se apartava do mal, ele era íntegro, ele se purificava, e foi então na sua pureza, na sua santidade de vida, galgando degraus, ainda que para subir você tenha que descer. Então ele sofreu, desceu a cova, foi vendido pelos seus irmãos, né? Junto com a caravana dos ismaelitas, ele é vendido. Então ele é um tipo de Cristo. Mas ele é um tipo de Cristo especialmente porque Deus estava com José, tirando-o do meio dos irmãos. Os irmãos quiseram fazer mal para ele, mas Deus estava no controle da vida de José, de tal maneira que José foi parar lá no Egito, e no meio da prisão ele interpreta 2 sonhos. E na interpretação dos sonhos dos seus amigos, um copeiro e um padeiro, ele interpreta o sonho dessas pessoas. Na verdade não foi ele quem teve o sonho. O padeiro teve um sonho e o copeiro teve um sonho. E a interpretação do sonho do padeiro resultaria na morte do padeiro. E ele contou: olha, daqui a tanto tempo, daqui acho que 3 dias, você vai morrer. E ele contou isso e de fato aconteceu. Mas ao copeiro, ele interpretou o sonho e disse o seguinte: escuta, você vai ser restaurado à sua posição. E quando isso acontecer, lembra-te de mim e me tira dessa masmorra, me tira dessa prisão. E de fato aconteceu. Um morreu, o outro viveu. Só que quando o copeiro foi restituído à sua posição de autoridade, ele se esqueceu de José. Exatamente, ele se esqueceu de José. Então José é um tipo de Jesus também esquecido pelas pessoas. Isaías 53 fala
que ele foi desprezado e não vimos nele formosura alguma. Então ele é um tipo de Jesus em todas as formas. Mas passou-se um tempo e um dia o copeiro se lembrou dele. E ele disse: lembro-me dos dias do meu trabalho, da minha iniquidade e tal, que eu conheci uma pessoa lá que sabe interpretar sonhos. E o faraó naquela época precisava de uma interpretação de um sonho, e foi na hora que José foi alçado. Qual foi o sonho que essa autoridade teve? Que ele viu as 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele viu que as 7 vacas magras engoliram as vacas gordas, de tal maneira que as vacas magras não ficaram gordas por terem engolido as vacas gordas. Elas continuaram magras. O que isso representava? Que viria sobre a terra 7 anos de grande fome. E José, quando saiu da prisão, interpretou o sonho de Faraó. E Faraó pensou o seguinte: escuta, quem eu tenho de tanta sabedoria que possa governar o Egito então no tempo dos 7 anos de grande fartura e depois dos 7 anos de grande escassez? Quem poderá governar? José. Então foi na hora que José foi alçado como governador do Egito. Ele foi governador do Egito. E ao se tornar governador do Egito, ele armazenou durante 7 anos de fartura trigo, mantimentos e armazenou nos cílios, nos celeiros. E o que aconteceu? O tempo então de fartura terminou e começou o período de fome. E como os filhos de Jacó também padeceram de fome, foram buscar comida nas mãos do irmão José, sem saber que José era governador do Egito. Quando eles chegam, José os reconhece, mas eles não reconhecem José. O que isso se parece com Jesus? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está lá em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas o que diz o versículo 12, de João 1,12? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando os irmãos de José foram ao Egito buscar comida nas mãos de José, porque José tinha em abundância, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Tá bom, queridos? Então isso também é um tipo de Cristo. E também é um tipo de Cristo porque José foi um salvador do mundo. Se José não tivesse sido alçado como governador do Egito, muita gente, muitas nações teriam padecido de fome, daquela fome dos 7 anos de fome. Mas não morreram, e também a família de Jacó subsistiu porque José abriu os celeiros para dar pão. O que Jesus é? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Venha a mim e coma de graça, e coma abundantemente. Quem tem sede, venha e beba da água da vida. Então, José, um tipo de Jesus, que é tirado violentamente do contexto dos seus irmãos, assim como Jesus o fora, e por isso foi para a cruz. Mas ele é o Salvador do mundo. E isso é um tipo de José. Quando os irmãos então vieram, puderam comer das mãos de José. E José alimentou a casa de Jacó, alimentou a casa de Israel e salvou a casa de Israel. Mas num determinado momento, queridos, José se dá a conhecer a seus irmãos. Isso também é um tipo de Cristo. Porque da primeira vez, os judeus não reconheceram a Jesus. Mas está escrito aqui em Zacarias, no Antigo Testamento, de que
Deus derramará o espírito de súplicas sobre a casa de Israel, e eles reconhecerão a Jesus Cristo como aquele que fora traspassado pelas mãos dos judeus. Os judeus mataram Jesus, mas o fizeram porque não reconheceram como Jesus. Mas na segunda vinda do Senhor, o espírito de súplica virá sobre a casa de Israel, e eles vão colocar a mão na cabeça assim e dizer: gente, como nossos pais, como nós matamos o Messias? Nós não vimos, nós não reconhecemos. Por isso que, da mesma forma como houve um período em que os irmãos de José não reconheceram como o irmão deles, houve um período em que a casa de Israel, e até hoje, na verdade, isso até hoje, porque a maioria dos judeus hoje não reconhecem Jesus como Messias, não reconhece que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Mas na segunda vinda, os olhos dos filhos de Israel se abrirão e perceberão que mataram a pessoa errada, mataram o Messias. José se dá a conhecer aos seus irmãos, e os irmãos ficam pensando que José vai se vingar deles. Mas o que José faz? Age com nobreza e diz o seguinte: não, na verdade vocês quiseram o meu mal, mas Deus usou o mal para o bem. Na verdade, se vocês não tivessem feito, se vocês não tivessem me vendido, né, e se eu não tivesse sido expulso da presença de vocês, hoje eu não estaria aqui na condição de governador do Egito para abrir os celeiros e alimentá-los com pão. Então, o que vocês intentaram para o mal, Deus o reverteu para o bem. E isso é uma lição para cada um de nós. Se você andar na integridade, se você andar com o temor do Senhor, se você andar com a consciência de que você é filho de Deus, não importa o que as pessoas queiram fazer contra você, o mal na sua vida sempre será revertido para o bem. Se você, ao invés de revidar, perdoar. Se ao invés de usar de maledicência, abençoar. Se ao invés de perseguir, orar. Então o que vai acontecer? Deus muda o nosso cativeiro e nos abençoa. Então, queridos, estou vendo Jesus aqui no Gênesis? Sim, eu vejo Jesus aqui na restauração do ministério sacerdotal em Levi. Eu vejo Jesus na bênção real sobre a tribo de Judá. Eu vejo Jesus na vida de José como sendo o salvador do mundo da sua época. Como eu vejo Jesus também em outras, nos filhos de Jacó, pelo menos nas partes boas deles, vemos Jesus em cada um deles. Agora, fala, Josué. Sim, sim. Sim. Aham. Com certeza. Sim. Sim. Parece que os outros são a banda podre, né, do coisa. Parece que só se salva José. Aham. Sim. Veja, queridos, olha só. Deus tem planos. Assim como Jesus tinha os 12 discípulos, então a gente pensa o seguinte: Jesus está conversando com Pedro, e está falando assim: Pedro, olha, vai acontecer assim, assim, assim com você e tal. E João, que era mais, vamos assim dizer, João era mais gente boa do que Pedro. Pedro cortava a orelha das pessoas. E João não, João era o mais gente boa, era o cara mais que discerniu o amor. Por que Deus escolhe, por que Deus faz? É a escolha dele. Na verdade, assim, quando ele está conversando com Pedro, conversou, e aí Pedro falou: e desse aqui, o que vai acontecer com João? E Jesus disse: escuta, se eu quiser que ele fique até que eu volte, que te interessa a você? Venha você e faça a sua parte, e deixe que eu cuido de José, deixe que eu cuido de João. Então, ele tem propósitos específicos. De alguma forma, cada um tem uma unção redentiva, ou redentora. Judá tem uma unção redentora que se chama unção real. Levi tem uma unção sacerdotal. Então, são chamados diferentes, não por mérito,
não porque eles tenham feito alguma coisa especial, mas porque Deus escolheu. Então, ele escolheu Levi para ser o sacerdote, escolheu Judá para dele vir os reis. Mas de José tem uma coisa muito boa, que são os 2 filhos dele. É de Manassés e Efraim, praticamente Efraim. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo, mas Deus escolheu Efraim para que ele representasse toda a casa de Israel, que é levada cativo e não volta. Mas por que não volta? Porque é na tribo de Efraim, que são os filhos de José, que o mundo inteiro é abençoado. É nas 2 tribos de José aqui, José. Aquilo que aconteceu com José, que ele vai para o Egito, é como se fosse assim um chamado: olha, os outros vão lidar com a casa de Israel, mas você, José, você já vai se acostumar desde cedo a lidar com os gentios. O Egito e os filhos dele, Efraim e Manassés. Praticamente Efraim é a tribo que coordena todas as tribos, é levada em cativeiro e não volta, porque Deus semeou os filhos de José no mundo. Semeou os filhos de José no mundo. Então, na verdade, por isso que a bênção que Deus reservou a José é uma bênção muito grande, porque sem os filhos dele, muito provavelmente o evangelho não teria chegado a nós. No nosso contexto mais próximo. Então Deus tem um plano, um chamado específico para cada um. Fala, querido. Muito provavelmente a noção que eles tinham era mínima. A revelação de Deus ao longo dos tempos ela é gradativa. Hoje para nós é mais fácil, porque hoje a gente tem o livro compilado, tudo bonitinho, de Gênesis, Apocalipse. Então, gente, a gente está com a faca e o queijo na mão. Isso aqui, olha, é um tesouro, está vivo nos dias de hoje, é tremendo. Mas naquela época, tudo era muito fracionado, tudo era muito pulverizado, tudo era muito pequeno. Viveram pela fé. O próprio Daniel, quando ele tem as visões no Antigo Testamento, e Daniel vem aqui de Dan, né, da tribo de Dan, não que Daniel tenha vindo da tribo de Dan, apenas o nome, né? Dan, o Senhor é meu juiz. Daniel. Quando Daniel tem as visões, ele fica alucinado, ele não entende nada daquilo. E Deus fala, sela, porque não é para os seus dias. Sela, põe um selo nessa visão, porque nem você vai saber, nem os seus contemporâneos vão saber, porque é para um tempo final. Então, no tempo que se aproxima, aí Deus tira o selo. Tira o selo, vem a revelação, vem o entendimento. Entendeu? Então, muito provavelmente, esses tinham uma visão muito limitada do que haveria de ser. Andaram pela fé. Tá bom? Mas, queridos, o que eu queria apenas dizer aqui é o seguinte, é que em José, ele salva o mundo, ele abre os celeiros e ele dá o pão. Tá bom? Para alimentar a casa de Jacó e para abençoar o mundo. Em consequência disso, Jacó, na hora em que está abençoando todos os seus filhos, e que ele vai falar o que Rubem fez de errado, vai falar o que Simeão fez de errado, o que Levi fez de errado e tal, ele vai abençoando cada um, ou vai liberando uma palavra meio dura para cada um, dependendo, mas quando chega em José, ele não abençoa somente a José, ele abençoa os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Então, é como se José recebesse uma porção dobrada. Eu vou tanto te abençoar, José, que eu não vou dar uma terra só para você. Eu vou dar uma terra para os seus 2 filhos, de tal maneira que os netos serão meus filhos. Por isso que das 12 tribos que você vê distribuídas, Efraim e Manassés não são filhos de Jacó, são netos de Jacó. Mas eles herdaram uma bênção dobrada no lugar do pai. Então, tira-se José e entra Manassés e Efraim. E vamos também tirar Levi. Por quê? Porque Levi
por ser a tribo sacerdotal, não vai herdar a terra. O Senhor é a sua herança. A tribo de Levi recebeu uma bênção especial. Vocês não precisam se preocupar com terra, porque vocês estarão abençoando toda a nação de Israel. Eu sou a herança de vocês. Vocês não vão se preocupar com nada. Eu sou a herança, eu sou o alimento de vocês, eu sou o pão de vocês. Então, na distribuição das terras, sai Levi e sai José. Vamos contar então quantos nós temos? Exatamente. Então aqui as 12 tribos estão constituídas. Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gad, Aser, Naftali, Dan, Manassés, Efraim e Benjamim. Então saíram 2, Levi e José, mas entraram no lugar Manassés e Efraim. Então na distribuição das terras no livro de Josué, é para essas tribos que se distribuem as terras, eles entram e tomam posse da terra prometida. Está saindo fumacinha da cabeça ou não? Está dando para você pegar alguma coisa de boa aí para você? Mesmo que fique muito riscado aqui, ó, queria que você decorasse isso aqui, que isso aqui está muito bonitinho, bem escrito, bem desenhado. Está uma coisa assim bem fácil de entender. Então, você guarda isso daqui, porque nisso tudo aqui nós estamos vendo as mãos de Deus lapidando, juntando, criando. Para quê? Para trazer o que seria o reflexo de José. A expressão de José. Jesus, o nosso Redentor. Está lá no livro de Gênesis. Tá bom, queridos? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Senhor, por esse dia. Que teus filhos sejam conduzidos em paz para os lares, refletindo sobre aquilo que ouviram. Ó Deus, obrigado porque é muito bom poder saber que há uma mão soberana por detrás da história, desenhando a história, semeando em vidas, abençoando vidas, para que seus propósitos eternos sempre sejam cumpridos em todo o tempo. Por isso que o Deus que cuidou do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio, é o Deus do hoje, é o Deus do Apocalipse em que nós vivemos, é o Deus da última carta, é o Deus dos últimos tempos, dos últimos dias. E, ó Deus, há muito que falar, há muito que entender, há muito que assimilar, mas que a cada dia possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá, que veio da linhagem real, para que um dia se assente no trono de Davi. Tão certo como vive o Senhor, esse dia chegará, e todos nós comeremos e beberemos, e desfrutaremos do governo milenar do nosso Senhor Jesus, que primeiramente veio como cordeiro, mas agora vem como leão da tribo de Judá, que venceu, e venceu para abrir os livros, para remover os selos, e fazer com que a história tenha o final determinado pelo Senhor. Graças te damos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos.